Hoje vamos fazer um mergulho num assunto muito especial: imersão espiritual para vencer a ansiedade. Vivemos em uma geração que fala muito de velocidade, mas pouco de profundidade. Corremos de um lado para o outro, tentando preencher o vazio que a alma sente, mas quanto mais corremos, mais distante ficamos da paz interior. A ansiedade é um reflexo que uma mente acelerada de um coração desconectado com Deus. Mas hoje, o Espírito Santo te faz um convite: mergulhar em uma imersão espiritual. Não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo na presença de Deus, onde a alma cansada encontra descanso e a mente inquieta encontra direção. Deus não quer apenas aliviar sua ansiedade. Ele quer transformar sua mente, reorganizar suas emoções e ensinar você a viver em paz mesmo quando o mundo está em caos. O mundo moderno vive em um estado de alerta constante. As notificações, as pressões e o medo de perder, a comparação nas redes sociais, tudo isso alimenta uma inquietação silenciosa. E o que é ansiedade, senão o medo do futuro e o excesso de controle sobre o que não podemos mudar? Mas há algo mais profundo. A ansiedade é um sinal de que a alma está tentando viver sem confiar totalmente em Deus. Jesus disse em Mateus 6:27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quando tentamos controlar tudo, deixamos de descansar em Deus. E quando deixamos de descansar em Deus, a alma grita. E esse grito se chama ansiedade. A mente ansiosa é como um mar agitado, cheio de ondas, cheio de ruído, mas a paz diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isso está escrito em Isaías 26:3. A ansiedade é um reflexo de uma mente dividida entre confiar e temer, entre esperar e agir, entre crer e duvidar. Por isso, Deus está te chamando para uma reconexão espiritual. Porque quando o coração se distancia de Deus, a mente perde o eixo. Mas quando o coração volta a Deus, a paz volta com Ele. Deus não promete ausência de problemas, mas promete a presença constante. E é essa presença que estabiliza a alma e silencia os ventos internos que tentam te destruir. Mas existe uma cura que nenhum remédio produz, a cura que vem da presença de Deus. No livro de Êxodo 33:15, Moisés expressa da seguinte forma: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. A presença de Deus não é um conceito, é um ambiente de cura. É nela que a mente encontra clareza, o coração encontra paz e o espírito se renova. Quando você mergulha na presença de Deus,
começa a restaurar áreas que estavam feridas há anos. Ele revela feridas, trata emoções e substitui a ansiedade pela confiança. Há uma paz que só é experimentada por quem para e mergulha, quem se desconecta do barulho e se entrega completamente à presença divina. Essa é a verdadeira imersão espiritual. Mergulhar em oração é um antídoto poderoso contra a ansiedade. A oração é um mergulho que muda tudo. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração não é apenas falar com Deus, é entregar o controle a Ele. É o momento em que você tira o peso dos ombros e coloca no altar. É onde a alma cansada respira e o espírito reage. Quer vencer a ansiedade? Ore até sentir que Deus tomou o controle. Ore até que o medo se renda à fé. Ore até que o silêncio interior se transforme em confiança. A ansiedade se alimenta dos pensamentos errados, mas a palavra de Deus é o alimento que transforma a mente. Em Romanos 12, 2, diz assim: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada não vive refém das circunstâncias. Ela aprende a ver com os olhos da fé. A Bíblia não é apenas um livro, é um espelho onde você vê quem realmente é em Deus. Quando você mergulha na palavra, a sua mente é lavada, purificada, é fortalecida. A ansiedade diminui porque a verdade ocupa o lugar da mentira. E o medo cede porque a fé cresce. Há momentos em que você ora, jejua, busca e Deus parece estar em silêncio. Mas entenda, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. Enquanto você espera, Deus está organizando o que você não vê. Enquanto parece parado, Ele está preparando o terreno para a sua vitória. A ansiedade quer te fazer agir fora do tempo, mas a fé te ensina a esperar o tempo certo. E é na espera que o caráter é moldado, a fé é fortalecida e a alma aprende a descansar. A imersão espiritual também é isso. É aprender a confiar mesmo quando não há respostas. E a fé vence o medo e traz descanso à alma. A ansiedade é um medo disfarçado de preocupação, mas a fé é a coragem disfarçada de descanso. Quando você crer que Deus está no controle, o medo perde o poder. A fé te faz dormir em meio à tempestade,
Porque quando você sabe quem está no barco, e a fé vence o medo e traz descanso à alma. A ansiedade é um medo disfarçado de preocupação, mas a fé é a coragem disfarçada de descanso. Quando você crer que Deus está no controle, o medo perde o poder. A fé te faz dormir em meio à tempestade, porque você sabe quem está no barco. Jesus acalmou o mar com uma palavra, mas antes disso, ele dormia no meio da tempestade. A paz não vem quando tudo se acalma, ela vem quando você confia. A verdadeira imersão espiritual acontece quando a fé se torna maior que o medo. Não é sobre um momento de emoção, é sobre um estilo de vida. A imersão espiritual não acontece apenas no culto, no jejum ou na oração profunda. Ela acontece no cotidiano, nas decisões, nos pensamentos, nas conversas e nas atitudes. A cada manhã, escolha mergulhar em Deus antes de mergulhar no mundo. Leia a palavra antes de abrir as redes sociais. Ore antes de reagir. Acalme o coração antes de responder. Essa disciplina espiritual constrói uma mente firme, equilibrada e fortalecida. A ansiedade diminui quando a presença de Deus aumenta. Por isso, faça da presença de Deus o seu lugar constante, não uma visita, mas uma morada. A imersão espiritual é o caminho da cura da alma. É quando você para de lutar sozinho e permite que Deus te carregue. É quando você deixa de apenas conhecer sobre Ele e passa a experimentar a sua presença. Você pode até estar ansioso, mas não está sozinho. Deus está contigo. Ele está te chamando para mais fundo, para um lugar onde o medo não te alcança, onde o passado não te aprisiona, onde o futuro não te assusta. Hoje o Espírito Santo te convida a mergulhar na fé, mergulhar na paz, mergulhar na presença, porque quando você se aprofunda em Deus, a ansiedade se afoga e a paz ressurge. E essa paz que excede a todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E você que chegou até aqui, ao final deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que Deus lhe abençoe poderosamente.